Boa noite a todos. Eu realmente estou feliz em estar compartilhando um pouco da nossa experiência aqui no restaurante. Henrique, você que vai rodar o vídeo? Será o Nicolas, ele está logado, ele vai passar para a senhora. Tá bom. Espera só um pouquinho. Bom, Nicolas, se você puder rodar um vídeo, um slide, eu agradeço. O Peixe em si, na verdade, nasceu assim, não foi no meu coração. Eu morei nos Estados Unidos no ano de 2000 até 2003, 2002, na Filadélfia. E lá nos Estados Unidos eu frequentava uma igreja no bairro de Chestnut Hill. O pastor Peter desta igreja, ele montou uma lanchonete no basement da igreja para levar o evangelho através da alimentação. E o restaurante chamava Taste and See, e eu fiquei realmente assim, tocada profundamente pelo projeto que a igreja estava fazendo. E eu disse para Deus nesse momento, isso foi em 2000, que um dia eu também queria ter um restaurante assim, onde eu pudesse levar o evangelho através da alimentação. Esse restaurante lá na Filadélfia, ele durou muito pouco. E naquela época, 22 anos atrás, a ação missionária através de restaurante, de qualquer outra coisa que não seja igreja, não era muito bem aceita na igreja ainda. E aí o restaurante fechou, mas Deus colocou isso no meu coração que eu queria abrir esse restaurante. Voltei para o Brasil em 2003, com vontade de abrir um restaurante. Me preparei durante 10 anos, trabalhei em vários restaurantes, para aprender a empreender, porque eu também não conhecia nada de restaurante, eu não conhecia muitas opções de comida assim que poderia servir no restaurante também. E aí, em 2012, eu abri o restaurante na Vila Olímpia. E Deus, assim, Deus tem me guiado desde então. A nossa caminhada não é fácil, né? Quando a gente começa a empreender, a gente pensa que é só abrir, vem cliente, a gente começa a fazer dinheiro e a gente começa a poder sustentar o restaurante. Isso não é verdade, né? Eu aprendi durante 3 meses, eu tive um processo bem difícil, porque a gente não tinha clientes, mas depois de 3 meses, a situação estava bem difícil. Eu li alguma passagem do Espírito de Profecia que falava assim que todos os problemas não eram nossos, que era de Deus, que a gente poderia entregar. E quando eu fiz a entrega para Deus, Deus começou, eu deixei Deus conduzir todos os negócios, a não ser eu. O negócio começou a dar um outro rumo. Começaram a vir clientes, a gente começou a prosperar e a gente atendia muitos clientes. Foi assim que o Taste and See nasceu em 2012. Nicolas, será que você poderia rodar o slide? Esse o Taste and See, é o provérbio 34:8, provai ver, né, em inglês, que o Senhor é bom, né? E que esse foi o mesmo sentido que teve lá no restaurante na Filadélfia também. Você pode descer, pode rodar mais também o vídeo, por favor? O nosso restaurante, a gente coloca vegano porque ele é mais fácil para as pessoas entenderem, né?
Mas só que, na verdade, nós não somos veganos, nós somos vegetarianos estritos, 100% plant-based. Pode rodar de novo, por favor? O nosso restaurante é saudável. Eu trabalho dentro dos princípios que a gente aprende na igreja, no espírito de profecia, que a gente tem que fazer a alimentação mais saudável possível. Aqui a gente não tem fritura, a gente assa tudo, a gente usa açúcar, mas eu não uso açúcar branca, a gente usa açúcar demerara, mas muito pouco. Pode rodar mais um pouco também, por favor? A gente faz bolo, a gente faz todos esses tipos de coisas também. Pode rodar mais, pode ir rodando também agora. A gente aqui, no restaurante, a gente serve café da manhã, a gente começa às 7 horas da manhã. O público de café da manhã ainda é pequeno, mas sempre tem clientes, a gente tem vários pratos, mas todos muito práticos de fazer. Pode passar mais um, Nicolas. Depois tem o almoço é o carro-chefe do restaurante. Nós trabalhamos aqui de domingo a sexta-feira. O único dia que a gente fecha é o sábado, mas feriado, que cai na semana, a gente trabalha. E todos os dias o prato é diferente. Mas nós também trabalhamos com apresentação de prato, né? Nós trabalhamos assim para poder as pessoas verem o prato, ficarem satisfeitos assim, com a beleza do prato e depois eles poderem saborear. Pode rodar mais um pouco, Nicolas? A gente também tem alguns lanches à tarde ou durante o dia que a pessoa quiser comer. A gente faz salgados, a gente faz sobremesa, a gente faz várias coisas. Pode rodar mais um pouco. Próximo slide. E a gente também serve janta, porque eu trabalho de domingo a quinta, eu trabalho até as 9 horas da noite. Então, o mesmo cardápio do almoço a gente serve na janta também. Pode rodar mais um pouco, Nicolas. A gente também faz catering. A gente, quando tem encomenda de festa, alguma coisa, de café da manhã, a gente também sempre está fazendo. Tá? Mas esse não é o meu forte, porque realmente demanda muito trabalho para fazer isso, mas quando alguém pede, a gente faz com o maior prazer. Pode rodar mais. O próximo slide, por favor. Então, a gente trabalha de domingo a quinta, das 7 às 21. E pode rodar mais um vídeo. De sexta-feira, a gente fecha às 4 horas da tarde. Pode rodar o próximo vídeo também. Sábado a gente fecha, e esses pratos que vocês estão vendo, assim, é o exemplo do que a gente faz aqui. Esse é o nosso salão, o local que nós estamos agora. Nós estamos aqui na Alameda Campinas, pertinho da Avenida Paulista. Nós temos 50 lugares, são 2 andares, é um restaurante pequeno, mas bem aconchegante, e para o momento que a gente vive hoje de pandemia, pós-pandemia, eu acho que é o tamanho ideal para que a gente não tenha muito estresse. A nossa missão é levar o evangelho através da alimentação saudável. Eu creio também que quando você come melhor, você você pensa melhor e você pode ouvir a voz de Deus melhor, né? Então, essa é a nossa missão. E pode rodar, Nicolas. E a visão é alcançar as pessoas por meio da mensagem de saúde. Aqui eu falo muito sobre os 8 remédios. E quando muitas pessoas que vêm aqui também vêm quando está doente, eles acham que essa comida é boa para sarar as doenças deles. Eu acho isso também assim, de grande responsabilidade, mas eu fico feliz com essa visão que eles têm, os clientes têm. Então, eu sempre oriento, dentro do que eu aprendi até agora, eu sempre oriento, tipo de dieta, o que deveria fazer, deveria procurar um nutricionista tal, indico vários nutricionistas que são naturopatas, que não são nutricionistas que a gente
sabe que trabalha na nossa linha que a gente acredita. Pode passar aí, Dona Nicolas? Aí a gente tem esses quadros aqui no restaurante, né, falando dos 8 remédios de Deus, e sempre que eu posso, eu sento com o cliente, eu converso, eu explico cada quadrinho que tem aqui, eles ficam assim, realmente encantados, né, porque muita gente nunca ouviu falar, e isso realmente desperta curiosidade nos clientes aqui. Pode ir passando todos os 8 remédios, né? Cada quadrinho, a gente escreveu um pouquinho em português e inglês, porque aqui também eu recebo muito estrangeiro aqui no restaurante. E esse daqui a gente fez imã de geladeira também, para que a gente possa dar para os clientes, né? Quando a gente encontra pessoas bem interessadas, eu dou de brinde para eles também. O objetivo. Eu também já tive, assim, eu vejo assim que muitos restaurantes estritamente vegetarianos, eles são muito caros. Eles não... e eu acho que a gente precisa falar para as pessoas que você pode comer saudável com um preço justo. Aqui, todos os pratos que aqui a gente oferece aqui, a gente dá água para eles, a gente dá salada para eles, a gente dá sobremesa para eles também, né? É uma refeição completa dentro do... Aqui em São Paulo, o nosso preço é bem assim, acessível. Assim, está entre R$ 33,90 a R$ 38. Mas para São Paulo o preço é muito acessível, né? Pela quantidade de comida, pelas coisas que eles comem, eles acham que o preço realmente é muito bom. Pode ir. E a gente também ajuda, assim, contando um pouco da mudança do estilo de vida, né? O que deveria fazer. Muitas pessoas realmente chegam aqui muito doentes, apesar que quando a pessoa está muito doente, é muito difícil a pessoa mudar, mas eu tento conversar com os clientes, falar de Jesus, falar que a gente tem que descansar nos braços de Jesus, porque Ele que vai dar o conforto, a direção, a mudança. E eu tenho, assim, eu gosto muito do que eu faço, porque a gente tem essa oportunidade de conversar com os clientes, de poder contar um pouco para eles o que Deus pode fazer na nossa vida. E assim, creio que a gente não sabe, a gente não consegue mensurar o quanto o Espírito Santo toca no coração das pessoas, mas creio que toca, né? Em algum momento a sementinha é plantada e ele vai se desenvolver em algum momento da vida da pessoa, sabe? Quando o cliente pede, a gente oferece estudo bíblico aqui, né? Quando o cliente pede, a gente oferece estudo bíblico aqui, a gente tem um pequeno grupo aqui também, de quarta-feira à noite, de uns amigos missionários que eles fazem toda quarta-feira, então a gente aproveita também e convida os clientes para participarem do pequeno grupo. E a gente também faz uma ação social todo sábado aqui. Pode passar o outro vídeo. A gente faz marmita para morador de rua, isso a gente começou na pandemia, né? Então, eu creio assim que Deus conduz todas as coisas. Quando entrou a pandemia, em março de 2020, um cliente adventista chegou para mim, a gente estava com as portas fechadas, só fazendo delivery, e ele disse para mim assim, Eli, eu vou aí para comprar marmitas para minha família para te ajudar. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Falei, obrigada por me ajudar. E aí ele veio buscar as marmitas que ele encomendou. E ele disse assim para mim, Amy, eu fui mandada embora. Eu falei, como assim? Você foi mandada embora e veio me ajudar?
Alguma coisa não está batendo. Aí ele disse, não, eu quero te ajudar. E foi assim que, no meu coração, nasceu assim a vontade de fazer marmita para morador de rua. Nós começamos assim, bem pequeno. Mas eu tenho um outro cliente assim que me ajudou muito na pandemia. E ele me disse assim, ele me pagava, ele comprava marmita, na época da pandemia mesmo, ele comprava marmita para a empresa dele, para a casa dele, então ele tinha um gasto assim, de uns 10 mil reais todo mês de marmita que eu vendia para ele. Era muita comida que eu vendia para ele, sabe? E aí, e ele me pagava a cada 15 dias. E quando eu comecei esse processo de marmita, eu falei para ele assim, aí ele falou assim, Amy, você pode mandar a minha conta? Eu falei, vou demorar uns dias, porque a gente começou um projeto aqui no restaurante, eu também, assim, meio assim, me organizando, mas assim que eu me organizar, eu já te mando o valor que você precisa pagar para mim. Aí ele falou, o que você está fazendo, Amy? Ele falou assim, a gente está fazendo marmita para morador de rua. Ele me disse assim, Amy, quanto custa? Eu falei, não sei quanto custa, mas eu acho que uns R$2, R$4, no máximo, mais que isso não custa. Aí ele disse, falou, tá bom. Passou uns minutos, ele, mandou uma foto, e ele depositou na minha conta R$4 mil. Ele falou assim para mim, Amy, eu estou colaborando com 1.000 marmitas. Eu disse assim, mas você está muito louco, né? Porque minha intenção era fazer 30 marmitas toda semana e não 1.000. Aí, eu entendi que isso era um chamado de Deus, e nessa época eu estava em outro endereço, eu não estava nesse endereço, eu estava trabalhando no restaurante da Nova Semente, não sei se vocês conhecem, tem uma igreja lá na Cubatão, eles tinham um restaurante que estava fechado, e eu assumi o restaurante porque eu sempre quis trabalhar com a igreja. E aí, como eu tinha que fazer 1.000 marmitas, eu não sabia, eu não tinha mais como fazer, com 3 pessoas. Aí eu falei assim, vamos chamar a igreja veio para ajudar, e a gente fez as 1.000 marmitas, mais de 1.000 marmitas, na verdade. Quando terminou as 1.000 marmitas, esse meu mesmo cliente falou assim, eu estou depositando mais um dinheiro, ele depositou R$6 mil na minha conta, ele falou assim, agora eu estou colaborando com 1.500 marmitas. Eu falei, você é muito maluco mesmo, né? Mas, eu creio assim que, com isso, todos os voluntários que estavam vindo estavam tão felizes de estar fazendo as marmitas que a gente continua e a gente faz até hoje. Todo sábado a gente faz de 350 a 400 marmitas e a gente leva lá na Cracolândia, mas a marmita, na verdade, é só um meio para a gente chegar até eles. Mas para dizer para eles que Jesus pode transformar a vida deles. E que se eles quiserem sair, nós estaremos, assim, abertos para ajudar. Então, são várias histórias, assim, muito gostosas, assim, muito bonito, muito, assim, que todo sábado a gente vive com eles, vive com os voluntários que vêm aqui também. E é uma bênção poder fazer isso. A gente não divulga nada, porque isso não é um trabalho no restaurante, é um trabalho de Deus, que a gente faz aqui dentro, mas que a gente tem o privilégio de poder fazer esse trabalho todos os sábados. Nicolas, você pode passar? Bom, então, essa é a ação social que nós fazemos, mas se vocês um dia estiverem em São Paulo e quiserem participar conosco, são todos convidados a participar também, né? Como que a gente faz. E quando eu trabalho de Deus, não falta pessoas, não falta recursos, porque é Deus que manda. Às vezes, eu começo as marmitas sozinha, depois de 2 horas que começam a chegar as pessoas, sabe? Mas quando chega assim, 10 pessoas, 15 pessoas, né? Então, a gente aprende, assim, realmente, ver que Deus está no comando de todas essas coisas. Bom, agora vamos para o outro slide, que o tempo está correndo.
Nós aqui, o marketing que a gente faz é muito simples, porque eu creio que a gente não precisa fazer o marketing assim pago se a gente... que é Deus que traz os clientes aqui. Então, o que a gente tem? Esse daqui, essa primeira tela que a gente faz é o nosso menu. Nosso menu é digital e todos os dias a gente muda. Se vocês quiserem entrar, é só entrar lá no site do restaurante que vocês vão ver o menu de todos os dias e todos os pratos que a gente tem. Né? Então, ele é muito visual, os clientes gostam bastante. O outro, pode passar a tela para mim, por favor? Nós estamos no Instagram, nós lá só vamos postando que nós estamos abertos, estamos fechados, a gente posta os pratos, mas a gente não tem, assim, a gente não faz nenhum marketing, assim, nenhum tráfego pago, a gente não paga para poder divulgar nada, sabe? Porque, na verdade, os próprios clientes fazem essa divulgação para nós. Pode passar outra tela para mim, por favor? A gente tem no Google. O Google é o nosso canal mais forte que a gente tem, né? Lá, os clientes vão postando, né? Os clientes vão postando fotos, vão fazendo comentário. E o que me dá muito, assim, alegria de ver, assim, a alegria deles postando. A gente tem muito pouca reclamação, assim, talvez, nem assim, de 100, de 1001, talvez, né, reclamações, a gente não consegue, às vezes foge do nosso controle, alguma coisa assim, mas é muito pouco. Mas a maioria realmente nos ajuda divulgando, eles mesmos divulgam, eles mesmos põem as fotos, né? Se vocês virem, olha, a gente tem acho que mais de 3.500, acho que o Nicolas pode falar, isso é muito, isso é bastante, mas eu acho que é bastante, né? Pelo tempo que a gente está divulgando, assim, fazendo as coisas, né? Sem pagar nada. Então, isso tem ajudado bastante o restaurante e todos os estrangeiros que vêm aqui. Eu estou aqui pertinho da Avenida Paulista, eu atendo, todo dia tem algum estrangeiro, ou de fora, ou turista do Brasil todo, né? Então, aqui a gente acaba encontrando muitas pessoas diferentes. Pode passar a outra tela, por favor? Então, esse é do Google também, né? Alguns comentários que colocam. Bom, recursos humanos. A parte mais difícil para a gente realmente é encontrar funcionário para trabalhar. Hoje, depois da pandemia, eu não tenho cozinheira, eu não tenho comprador, eu não tenho gerente, eu não tenho caixa. Todas essas funções eu mesma faço. Eu cozinho, eu compro, eu faço caixa, eu administro, eu faço tudo. Né? Mas eu tenho 4 funcionários. Eu tenho um funcionário que lava a louça e limpa o salão. Eu tenho 2 funcionários que atendem o salão. E eu tenho um ajudante de cozinha que me ajuda a montar os pratos, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo casa, eu estou montando os pratos, né? E todo o tempo que sobra, eu vou lá e converso com o cliente, sabe? Então, é uma loucura, assim, todos os dias, mas a parte mais difícil é recursos humanos mesmo. Hoje, eu trabalho, assim, com uma casa da mulher brasileira. É uma casa onde vai mulheres que são abusadas, são violentadas, e lá eu peço funcionário de lá, e são pessoas assim que estão precisando trabalhar, e eles vêm com o coração partidos, mais para começar uma vida nova, né? Então, a gente tem conseguido algumas coisas especiais de lá também. E outro meio que eu encontro pessoas é pedindo para os irmãos da igreja se tem alguma indicação, e eles me indicam, né? Mas, na verdade, eu creio que Deus manda assim de uma forma sobrenatural. Pode mudar a tela, por favor? Bom, administração. Eu falei assim, né, que eu faço tudo. Eu vou de madrugada fazer compra.
Tem um SEASA ali no centro, eu mesma vou fazer a compra de manhã, eu vou 2 vezes por semana. Muitas coisas eu compro na zona cerealista, algumas coisas eu vou na loja e compro, porque ele abre muito cedo também, tem loja que abre 6 horas da manhã, eu estou lá comprando. Mas tem outros que entregam, então eles também entregam uma parte aqui também. Mas a maioria eu mesma que vou fazer as compras. Eu vou no atacado 2 vezes por mês, né? Eu faço isso sábado à noite. E durante a semana, 2 vezes por semana, eu vou fazer compra, tipo, um SEASA de legumes e verduras. Toda a produção também é feita por mim. Eu que cozinho de manhã toda, eu estou cozinhando. Eu faço bolo, eu faço pão, eu faço todo o almoço. A gente faz toda a sobremesa, né? Mas todos esses funcionários que trabalham comigo, eles me ajudam de manhã a picar, fazer as coisas. Mas eu tenho muito equipamento aqui, né, para me ajudar. Eu tenho um forno combinado que eu uso, que ele é muito especial mesmo, então acho que um dia, se tiver alguém com vontade de abrir um restaurante como esse, vocês podem me conhecer e ver como que a gente faz. A parte de finanças também eu que faço, né? Eu que cuido do banco, eu que faço os pagamentos, né? Eu que controlo o caixa, eu que faço todos os... Assim, eu tenho um contador que faz toda a parte contábil, toda a folha de pagamento, essas coisas, mas o restante eu mesmo que faço. Hoje, a gente atende, por mês, cerca de 1.700 a 2.000 clientes. Então, dá na média, assim, 70, 80 clientes por dia, sabe? Então, a gente roda o restaurante uma vez e meia, né? O meu melhor movimento, por incrível que pareça, é domingo, né? Domingo é o dia que mais vendo, aqui é domingo, né? Então, e domingo a gente trabalha mais tranquilo, porque durante a semana o cliente só tem 1 hora para comer, e domingo não, domingo vem família, vem criança, então eles estão mais descontraídos, então eles têm mais tempo para curtir as coisas. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, é isso que eu tinha que falar. Não sei, agora eu posso abrir para pergunta que vocês quiserem saber, estou aberta para responder, né? Deus tem conduzido de uma forma sobrenatural. A gente sobrevive à pandemia, né? Eu hoje passo em várias ruas, está tudo fechando, eu fico assim bem triste, mas eu vejo assim que Deus ainda me permite eu estar trabalhando isso, porque eu creio que Deus tem um plano com esse restaurante, né? Então, e eu também sempre tenho orado para Deus que possa ter mais restaurantes desse tipo, né, espalhado no Brasil todo, assim como a Ellen White diz no livro do Conselho sobre Regime Alimentar, que deveria ter em vários bairros, mas quem sabe, no coração de vocês, alguém tem essa vontade de começar um restaurante. É bem trabalhoso, mas se vocês gostam de cuidar de pessoas, não tem nada melhor que você servir comida na mesa, servir comida saudável, gostosa e bonita para os clientes. Eu estou aberta para perguntas que vocês tiverem, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber. Então, eu uso, eu tenho uma empresa chamada Altec, ele tem todo um programa de vendas aqui, né? Então, eu uso ele sai todos os relatórios, e
e também me facilita, assim, para fazer os pedidos, né, comanda eletrônica, porque a gente usa o iPad, o iPod, e todo comando ele já sai na cozinha, e quando sai na cozinha já sai automaticamente no caixa, então isso me ajuda bastante. Boa noite, Emi. Boa noite. Prazer. Eu entrei um pouquinho, uns 15 minutos atrasado da reunião, mas eu estou aqui, assim, simplesmente encantada, maravilhada por esse projeto seu. E, assim, esse é um desejo que eu tenho de muitos anos em meu coração, sabe? De ter um restaurante assim, para a gente poder realmente disseminar a mensagem de saúde que Deus pede, né? Esse seu restaurante é baseado na mensagem de saúde do que está no Espírito de Profecia, que é a alimentação vegetariana estrita, né? É isso? Sim. Estou maravilhada. Aí eu fiquei aqui pensando, quando tu falaste que você que faz tudo. E eu fiquei aqui, me deu até falta de ar, porque eu sou vegetariana estrita, tenho um casal de filhos, e foram gerados assim, que também são. E eu fico pensando, porque eu também produzo tudo, né? Em casa, desde granola, dos bolos, toda a alimentação, sem ovos, sem leite, sem queijo. E eu fiquei pensando aqui, só Jesus mesmo para poder te ajudar e te conduzir, porque eu sei que não é tão simples, é muito trabalhoso, né? No fato de você ter que, a parte da higienização das frutas, dos vegetais, né? Pôr grãos de molho, então, assim, é muito trabalho. Se a gente parar, assim, para pensar, tipo assim, eu lido com isso com a minha família, de 4. Agora eu fiquei imaginando você lidando com muita gente, sabe? Então, assim, eu estou aqui encantada, esse é um sonho que eu tenho, e eu tenho orado também em favor disso, e quem sabe numa outra oportunidade, aí a gente possa conversar e você me dar umas orientações de como eu começar isso, né? Obrigada pela atenção. Amém. Mas é Deus que conduz todas as coisas, sabe? Olha, eu já tenho 57 anos, eu não sou nova, né? Mas a cada ano que passa parece que eu tenho mais energia. Mas acho que isso também é o estilo de vida que a gente tem, né? A alimentação que a gente come. O cuidado de Deus com a nossa vida. E creio que Deus nos dá a sabedoria para conduzir todas as coisas. E não tem, sabe? É milagre mesmo. Porque, humanamente falando, eu acho que é impossível. Mas para Deus não tem nada difícil, né? Para Deus tudo é possível. É exatamente isso que você falou. Humanamente pensando, eu aqui fiquei assim, só Jesus mesmo para poder te dar essa energia, né? O discernimento, forças para você poder administrar tudo isso, e só pelas fotos aqui, pratos que te realmente agrada os olhos e enche a boca d'água, né? Que a gente vê que é de qualidade, né? Então, assim, realmente é Jesus mesmo, viu? Parabéns. Essa obra não é minha, é de Deus mesmo. Né? Então a gente faz o nosso melhor. E Deus vai conduzindo todas as outras coisas. Amém. Boa noite. Queria fazer uma pergunta. Sim.
no início, assim, né? Você começou basicamente do zero, né? Ou você já tinha, assim, um lugar, já é seu aí, ou alugado? Como que foi para você investir? Você teve que investir muito ou assim, quanto tempo que demorou para você realmente ver lucro? Então, em 2012, eu comprei, na verdade, assim, quando eu comecei a. Eu disse que demorei 10 anos para abrir o restaurante. Por que eu demorei 10 anos para abrir o restaurante? Porque eu queria um local, assim, documentado, tudo certinho, porque quando você trabalha para Deus, não pode estar nada errado, né? Porque você vai testemunhar o negócio, a sua vida para as pessoas, né? Então, durante 10 anos eu procurei lugar que pudesse, assim, ter tudo em ordem, a documentação da casa, pudesse tirar o alvará de funcionamento, tudo isso. Mas você sabe o que acontece em São Paulo? Naquela época, nada era regular, tudo era irregular. Mas, em 2012, naquela época, meu marido perdeu o emprego e ficamos, assim, bastante tempo sem ele conseguir, e eu vi que era a hora de eu começar. Tinha um restaurante vendendo lá na Vila Olímpia. O restaurante estava pronto, bonito, muito bem montado. Ela tinha gastado mais de 400 mil reais naquele lugar lá, assim, durante 2 anos que ela estava lá, com o projeto de arquitetura, tudo, e ela estava desesperada para passar. E eu tinha já, assim, ouvido falar que muita gente trabalha para os justos, né? E quando eu fui procurar o restaurante, na verdade, eu encontrei no jornal um anúncio do jornal vendendo restaurante. Eu fui lá ver e ela me vendeu, na época, por 60 mil reais, com tudo. E eu perguntei para ela assim: tem alvará de funcionamento aqui? Ela falou: tem. Eu falei: então, eu só posso ficar com o restaurante se você me passar esse alvará para mim. Por quê? Aqui em São Paulo, eu não sei como acontece em outros estados, mas aqui em São Paulo funciona assim. O alvará é do imóvel, não é do restaurante, né? E foi assim que eu comecei. Então, na época, foi 60 mil reais, com tudo já montado. Eu só precisava começar a trabalhar. Então, hoje, eu creio que a gente precisa realmente, assim, não sei, eu creio assim, que quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te dar, né? Eu também não tinha esse dinheiro, eu recebi uma herança, na verdade, na época, e com esse dinheiro da herança, eu comecei o restaurante. Eu respondi a sua pergunta, Gabriela? Sim, sim, eu já compreender. Eu só fiquei surpresa, porque o valor que você comprou, assim, foi bem abaixo do que ela tinha colocado, né? Nossa, Parece muito abaixo. Deus tinha trabalhado no coração dela para me dar esse restaurante. Foi assim, dado mesmo. E todos os móveis que vocês viram na foto é o mesmo móveis que eu trouxe de lá. Entendi. Mas assim, é só questão assim de você ver o lucro demorou assim realmente para. Sim, demorou. Você sabe, Gabriela, nos primeiros 3 meses eu achava que eu ia fazer o negócio. Eu emagreci 10 quilos, porque eu não tinha cliente, né? Eu não tinha cliente, sabe? Entrava assim 5 clientes, 10 clientes. E na época eu já tinha acho que 4 funcionários quando eu comecei. Eu tinha 50 lugares também. Mas depois que eu consegui fazer, eu compreendi que o negócio não é meu, que era de Deus, que Deus quer conduzir todas as coisas. Eu era um mero administrador do negócio, assim, um gerente. O negócio começou a virar. Eu acho que depois de 1 ano que a gente começou a realmente ver o lucro mesmo. Porque depois de uns 6 meses que a gente abriu, tinha muita fila. Era desesperador você atender todo aquele número de clientes que a gente tinha. Era muito grande.
E depois de um ano a gente já tinha lucro. O lucro geralmente é uns 20% do faturamento. Mas, na verdade, assim, né, Gabriela, quando você entra num projeto para levar o evangelho através da alimentação, realmente eu nunca visei lucro aqui, sabe? Sempre consegui pagar todas as contas, sempre sobrevivi, mas eu nunca estou visando lucro assim, sabe, para ganhar mais dinheiro, porque o nosso preço também é um preço bem baixo, né? Mas Deus provê tudo. Deus provê de todas as formas. Isso, exatamente. Muito obrigada pela resposta. Boa noite, Anne. Boa noite, Jéssica. Eu gostaria de saber a respeito da parte que você havia comentado de procurar trabalhos em restaurantes para aprender em restaurantes. Quer dizer, então, que antes disso você tinha já uma outra profissão e deixou, e aí foi trabalhar com restaurante, ou sempre trabalhou com restaurante? Não, eu nunca tinha trabalhado com restaurante. Na verdade, eu tinha uma loja virtual. Eu vendia as coisas da Casa Publicadora, da Novo Tempo naquela época. E eu tinha bastante tempo livre. Então, o primeiro lugar que eu fui fazer estágio na associação. No restaurante da associação, fiquei por 3 meses fazendo estágio. Eu fiz estágio também com um chefe de cozinha, era o namorado de uma amiga minha, que era chefe de cozinha espanhol, num restaurante super sofisticado. Eu fui lá também fazer estágio com ele. Aí, eu também fui fazer estágio num albergue que eles atendem 1.000 pessoas. Eu queria saber como que era trabalhar com concessionária. Eu também fiquei lá um tempo fazendo estágio com eles. Eu fui fazer estágio com um amigo meu que tinha um restaurante lá em Santos. Eu também ia todo dia lá para ficar com ele, para ver como que ele trabalhava. Trabalhei também num restaurante no Japão também, por um mês, para ver como que era lá. Então, toda oportunidade que tinha, assim, de trabalhar, assim, eu nunca fui funcionária, eu sempre fui estagiária mesmo, de voluntária, que eu ia lá para aprender, e isso foi me mostrando como eu deveria ou não trabalhar. E eu sempre, assim, eu também aprendi a cozinhar bem tarde. Eu só aprendi a cozinhar depois que eu casei. Mas todo mundo sempre me incentivou que a minha comida era gostosa, então isso sempre me animava e fazia com que eu fazia mais cursos para aprender a cozinhar. Mas creio que, assim, aqui, nosso tempero é a cebola, alho e sal. Não tem outra coisa que a gente usa para temperar alimento. Eu creio que são as bênçãos de Deus que começam a fazer a diferença, né, na comida. O amor que a gente coloca. Então, Deus provê. Deus provê. Mas, para abrir um restaurante, hoje eu vejo que é muito importante a pessoa saber cozinhar. A pessoa não precisa cozinhar, mas se souber cozinhar é melhor, porque você vai poder saber se a cozinheira está fazendo coisa certa ou não, né? Hoje, hoje eu tenho um restaurante pequeno, 50 lugares é bem pequeno, então eu gosto de cozinhar, então eu estou na cozinha, não tenho cozinheira mais, mas isso me dá muita autonomia, né? Então, por exemplo, se falta um ingrediente, eu sei substituir por outro e o prato vai sair do mesmo jeito, né? Então, isso é importante, sabe? Essa proatividade de você poder transformar em alguma coisa que você não tem, mas que vai funcionar para atender aquele dia. Certo. Amy, a gente está chegando no nosso final já, nos últimos minutos, e eu gostaria de fazer uma última pergunta. Na verdade, pedir à senhora que desse um conselho para aqueles que têm esse desejo de começar
que querem empreender, talvez não com um restaurante, uma lanchonete, ou uma loja de produtos naturais, ou o que seja. Mas qual que seria o conselho que a senhora dá para as pessoas que querem iniciar, ou que já estão começando e estão enfrentando dificuldades? Eu, eu creio que você, assim, o meu conselho, né? Eu acho que vocês deveriam vir fazer um estágio, né? Para ver como funciona, trabalhar em vários lugares como eu fiz, né? Para você aprender um pouco de tudo. E porque é a experiência que faz a diferença, sabe? E eu já vejo, assim, algumas pessoas chegam e falam assim, ai, eu queria abrir. Eu falo, abre, né? Você pode abrir. Abre que eu vou te ajudar, vou te coisar. Essas pessoas, na verdade, na verdade, eles só querem ganhar dinheiro. E a gente aqui não está só para ganhar dinheiro, a gente está aqui para ganhar pessoas para Jesus, né? Então, nós temos, assim, que estar muito firme com Deus, né? Porque é Deus que vai direcionar a nossa vida, Deus que vai nos dar discernimento, de dar paz, a confiança, Deus que traz os clientes aqui dentro, né? Mas eu creio que tem que ganhar experiência trabalhando nas lugares. O TXC está aberto, né? Para todas as pessoas que quiserem empreender, se vocês quiserem passar uma semana, passar um mês aqui, a minha casa também está à disposição. Eu acho que tem que aprender a ver como que a gente trabalha e vocês formatarem o que é melhor para cada um. Ótimo. Então fica a dica, a gente buscar experiência em outros lugares, e essa é uma dica que eu já tinha ouvido de outras pessoas com experiência também, de a gente estar procurando locais que possam nos fornecer essa experiência para quando a gente for começar, estarmos também com a visão correta, né? Bom, eu sei que pessoas já estão se organizando para ir, alguns aqui estão respondendo que vão, já pediram até o endereço, né? A gente vai deixar o endereço, os contatos, eu coloquei também aqui no nosso chat aqui do Google Meet, o grupo do nosso WhatsApp, caso alguém não esteja lá dentro ainda pode estar entrando, e como a gente já está no final, eu vou fazer também uma divulgação rapidinho da nossa, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, deixa eu pegar aqui, olha só, nós estamos com eu creio que vocês conseguem enxergar? Ótimo, vocês estão vendo aqui. Essa vai ser a nossa próxima palestra sobre como se tornar um agricultor missionário. Logo a gente vai estar colocando nas nossas redes sociais aí um pouco da nossa próxima palestra, ok? Bom, como nós já estamos no fim, pedi para a Amy fazer uma oração, né? Vida de empreendedor, de trabalhador. Aqui é dormir cedo e acordar cedo também. Já estamos um pouquinho tarde, né, Amy? Sim. A senhora pode fazer uma oração por nós? Posso sim. Querido Pai, muito obrigada, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas de uma forma especial. Pedimos que o Senhor possa também continuar tocando o coração de todos os empreendedores, missionários, que nós possamos usar os nossos talentos, os nossos negócios para servir o Senhor e trazer mais pessoas para o Teu reino, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, nos dar alegria de podermos, a cada dia, te servir de uma maneira especial. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui, cada família representada, e que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, dos nossos sonhos, e que muito em breve nós possamos estar todos juntos no lugar onde nós esperamos, que é no céu. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amy, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado por toda a experiência que nos passou aí, contando um pouco da tua história. Que Deus abençoe a senhora e que Deus mande mais obreiros para essa seara, porque, como falaram, realmente é muito trabalho para a senhora. E nós vamos estar aqui também orando por vocês. Que Deus os abençoe. Também agradeço a todos que participaram e ficaram até o final. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite. Realmente. Boa noite.